Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, então vamos à aula de hoje. Mais um assunto da eletricidade, potencial elétrico, simbolizado pela letra V, e junto com ele nasce energia no campo elétrico. Concentrem-se, preparem-se, porque se o campo elétrico era abstrato, o potencial elétrico costuma ser 10 vezes mais abstrato. Mas, como sempre, eu tiro um coelho da manga e tento te mostrar isso da melhor maneira possível. Então dê uma viajada legal na maionese para você entender, porque, admito, não é tão simples assim. Mais uma vez eu vou recorrer ao modelo gravitacional para que você comece a entender. Vamos supor que você tem aqui a Terra com a sua imensa massa, e aí sabemos que a Terra altera a região do espaço em torno dela, gerando aquele campo gravitacional que é representado por linhas de gravidade voltadas em direção e sentido para o centro da Terra. E aí, vamos supor que você tem um ponto P1 aqui, a uma certa altitude da superfície da Terra. Sabemos que nesse ponto a gravidade é dado por Gm dividido por d ao quadrado. E que nesse ponto eu tenho um vetor, que é o vetor G1 para esse ponto. Se eu pegar um segundo ponto P2, e é aqui que a coisa começa a se complicar, de mesma altitude H em relação à superfície da Terra, então eu vou ter nesse ponto um vetor G2, que é a gravidade nesse ponto. E eu vou começar a aula fazendo uma pergunta bem simples. G1 e G2 são iguais? Espera uma resposta. Lembrando que a altitude é a mesma, então se você fosse calcular a gravidade seria Gzão, massa da Terra, por d ao quadrado. Essa distância é daqui até o centro da Terra. Daqui até o centro da Terra. Como a altitude é a mesma, essa distância é a mesma. Então pergunto mais uma vez. G1 e G2 são iguais, sim ou não? Aguardo uma resposta. Lamento informar que não. Alguém sabe me explicar por quê? Exatamente. São vetores. G1 é um vetor que tem essa direção e esse sentido. G2 é um vetor que tem essa direção e esse sentido. Portanto, G1 e G2 não são iguais, porque têm direções e sentidos diferentes. Lembrando que eu já tinha dito para vocês, dois vetores só são iguais quando eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Esses dois vetores têm o mesmo módulo. Eu até poderia representar assim, ó, módulo de G1, módulo de G2. São iguais? São. Porque aqui eu estou falando só do módulo. Então G1 igual a G2. Mas aqui eu não estou falando só do módulo. Isso é convenção. Aqui eu estou falando do módulo, direção e sentido. Então nesse caso, G1 e G2 são diferentes. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta que é a base para a nossa aula de hoje. Quantos pontos eu poderia pegar no entorno da Terra que tem a mesma altitude, onde o vetor gravidade tem o mesmo módulo? Também aguardo uma resposta. Quantos são esses pontos? Somente esses dois? Eu tenho infinitos pontos. Une esses infinitos pontos. Você vai formar uma linha circular no entorno da Terra. Essa linha representa pontos de mesma gravidade em módulo. Essa linha tem um nome. Isso é uma superfície equipotencial. Ah, e por que você não falou dela lá na gravitação? Simples. A Terra é uma esfera perfeita? Não é. Temos montanhismo, vales. Então essa superfície no entorno da Terra, ela não é uma circunferência perfeita. Para começar, ela não é nenhuma circunferência. Ela é uma casca esférica no entorno da Terra. Ela é uma superfície, como o próprio nome fala aqui, ela não é uma linha circular. Eu estou desenhando aqui uma linha circular porque eu estou fazendo a figura no plano, mas ela não é plana. Da mesma forma que a Terra é tridimensional esférica, essa calota no entorno dela é uma calota esférica que representa pontos de mesma altitude. E aí, devido aos montanhismos, quando eu faço essa altitude fixa, essa superfície ela vai mudando. Ela fica totalmente curva. E eu vou ter uma fórmula matemática para calcular essa superfície. E essa fórmula matemática, de acordo com essa mudança da altitude devido ao montanhismo, ela não é uma fórmula simples. Então, na gravitação, a gente quase não trabalha com
ela. Ela existe, mas a gente não trabalha. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, se não obstante, na eletricidade, nós estamos trabalhando com esferinhas de Gould, que não tem montanhismo. Então, se eu desenhar aqui a minha carga central, por exemplo, positiva, estou colocando ela aqui eletrizada, sabemos que nós já temos no entorno dela também um campo elétrico que é representado por linhas. No caso de uma carga positiva, esse campo é de afastamento. E a mesma ideia acontece aqui. Se eu pegar um ponto P aqui, a uma distância D dessa carga, eu vou ter um vetor campo elétrico E1 virado nesse sentido. E esse campo elétrico E1, ele é Q em módulo sobre D ao quadrado. Mas se eu pegasse um outro ponto P2 por aqui, na mesma distância, o vetor campo elétrico nesse ponto, E2, seria dado por Q pela mesma distância. E aí eu poderia fazer a mesma pergunta que fez lá. E1 e E2 são iguais? Resposta, do jeito que está aqui, não. São diferentes. Por quê? Porque tem direção e sentido diferente. É claro que eu poderia escrever que o módulo de E1 é igual ao módulo de E2. Aqui eu estou falando só do módulo. A mesma convenção que faço lá, faço cá. E aí eu te pergunto, quantos pontos no entorno dessa carga, bolinha de Gould que está aqui eletrizada, eu posso ter representando pontos de mesma distância? Infinitos. Quando eu faço a união desses infinitos pontos, eu gero uma linha circular. E agora é uma linha circular perfeita, porque a esfera que está eletrizada é esférica mesmo, não tem montanhismo. Essa linha na eletricidade, ela tem um nome. Ela também é uma superfície equipotencial. Moçada, essa superfície, se você não vê, não tem cheiro, não tem sabor, não experimenta, não nada nela. Para os nossos sentidos, é totalmente nada, mas para a física é muito importante. Mais uma vez, preparem-se para a viagem da aula de hoje, porque nós vamos definir essa linha. Essa linha, ela é uma superfície equipotencial. E da mesma forma que o campo elétrico, você tinha as linhas de força que representava toda a região e o vetor representava o ponto, na superfície equipotencial eu vou ter as linhas que representam pontos de mesma distância, afinal eu peguei essa distância. Se eu pegar uma distância menor ou maior, eu vou ter uma outra linha aqui, uma outra linha aqui. E da mesma forma que no campo elétrico eu tive as linhas de força representando o campo elétrico e o vetor representava o ponto, um ponto sobre essa linha, um ponto apenas sobre essa linha é um potencial elétrico, que é o título da aula de hoje. Esse potencial elétrico vai ser simbolizado pela letra V e o objetivo da aula de hoje é definir não só o ponto, que é o potencial elétrico, como eu defini a linha, que é a superfície equipotencial. Paralelo a ele, a gente já vai analisar também a chamada energia no campo elétrico. Então o potencial ele já me permite analisar a energia no campo elétrico. Moçada, se eu voltar aqui na gravidade, ponto P1, gravidade G1, ponto P2, gravidade G2. Se eu pegar o pincel e colocar aqui massa Mzinho, pincel, colocar aqui massa Mzinho, você aprendeu na mecânica que essa massa tinha uma força atuando que era o peso. E você aprendeu a calcular o trabalho dessa força peso porque ela fazia o deslocamento dessa massa. Ou seja, essa massa quando solta, ela cai. Então você aprendeu a dizer que ela tinha uma energia, e essa energia era calculada pelo trabalho da força peso, que era peso vezes o deslocamento, que no caso é a altura, vezes o cosseno do ângulo formado, que é o ângulo entre a força peso e a trajetória, que é 0, cujo cosseno é 1, e daqui você aprendeu a calcular o trabalho, que era mgh, massa, gravidade vezes altura. E esse trabalho você aprendeu a chamar de energia potencial gravitacional, mgh. Como energia não se cria, não se destrói, energia se transforma. Quando você pega esse pincel e abandona, a energia potencial se converte em energia cinética. Tudo isso você aprendeu a calcular na mecânica, fazendo o trabalho. E aí tem uma coisa curiosa. Quando eu coloco essa massa aqui ou aqui, a energia potencial dela em 1, gravitacional, é igual à energia potencial em 2, gravitacional. Energia não é vetor, energia é número. Então repare uma coisa interessante. Quando eu pego a massa desse pincel, vamos supor que está agora a 1,5 metro do solo. Se eu viajar no entorno da Terra, inclusive obedecendo os montanhismos, mantendo esse giz sempre a 1,5 metro de distância da Terra, a energia potencial gravitacional dele não muda. É a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, uma coisa muito curiosa acontece nessa calota que eu estou tentando enfiar na sua cabeça. Objetos colocados nessa calota têm sempre a mesma energia potencial gravitacional. Olha só que interessante. O vetor G é diferente, mas a energia da massa é a mesma. E essa linha, ela é a mesma, porque está na mesma altitude. Eu já vou definir uma medida para essa linha, no caso da eletricidade, que é o potencial elétrico. Ora, se eu coloco
uma carga de prova, por exemplo, negativa, nesse ponto, já sabemos que ela fica submetida a uma força. E que essa força era dada pela equação do FEC. Se eu soltar essa carga, mantendo essa daqui fixa, então, ó, bolinha fixa, carregada. Bolinha de gude solta, carga de prova. Soltou, essa aqui está fixa, ela vai cair. Assim como o pincel cai. Ora, então quer dizer que essa força elétrica também realiza trabalho. Se eu calcular o trabalho, força, deslocamento, cosseno de θ, o trabalho vai ser a força que é FEC vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e a trajetória, que no caso é 0 também, cosseno é 1. Eu só vou melhorar isso aqui fazendo o seguinte, esse trabalho eu vou chamar de energia potencial, só que não é gravitacional, é elétrica. É igual, vou mudar de lugar aqui o Q com o E para ficar mais fácil para você guardar. E essa equação virou energia potencial elétrica igual a CAD. Carga vezes campo vezes distância. CAD. Fácil de você guardar, porque quando você perde alguma coisa no seu quarto, você sai procurando, falando CAD, cadê? Que piada sem graça, mas ajuda a guardar, tudo bem. Então a energia potencial é CAD. Se você comparar essa energia potencial elétrica dessa carga de prova com a energia potencial gravitacional do pincel, olha só, mais uma vez a simetria gravidade-eletricidade. Carga de prova, massa de prova. Campo elétrico, campo gravitacional. D de distância, altura de distância. Moçada, o CAD na eletricidade é o mesmo MGH da mecânica. Mágico. Na mecânica, vocês aprenderam a trabalhar isso aqui e usar muito. Na eletricidade, vocês aprenderam a calcular isso daqui e não vão usar esta fórmula. Eu vou mudar ela. E tem uma explicação. Na mecânica, quando você abandona o pincel, que ele cai, muda a altura, muda a energia potencial. Ela vira cinética. A massa da partícula que cai permanece constante e a gente considera a gravidade constante. Na verdade, a gravidade não é constante porque ela depende da distância, mas próxima à superfície da Terra, a gravidade muda muito pouco. Lembre-se que eu disse para você que o campo gravitacional, ele é fraco, mas ele tem um alcance longo. O campo elétrico, ele é forte, mas ele tem um alcance curto. Então, nessa equação aqui, a hora que eu solto a carguinha, a distância muda, a energia muda, e o campo elétrico muda muito rapidamente. Então, você tem nessa equação 3 variáveis quando você solta a carga. Distância, campo e energia. Isso gera uma certa complicação para fazer os cálculos. Então, eu vou usar essa equação para definir uma outra, que eu vou usar mais do que ela. Aliás, ela quase não vai ser usada, enquanto que na mecânica você usa. Muito bem, essa é a introdução para a aula de hoje. Lembre-se, quando eu defini o campo elétrico, eu usei como apoio a carga de prova. Mas ela não gerava o campo elétrico, quem gerava era a carga central. Essa linha que eu estou começando a construir, uma linha que é propriedade da carga central, não é da carga de prova. Mas, mais uma vez, eu vou usar a carga de prova para defini-la. Mas lembre-se, essa linha aqui no final, você vai ter que se habituar a trabalhar com ela, não é gerado pela carga de prova e sim pela carga central. Potencial elétrico, V. Vou defini-lo. Para defini-lo, eu vou usar a carga de prova. Como vocês acabaram de ver, essa carga de prova colocada aqui, ela tem uma energia potencial elétrica. Olha a definição do potencial a partir da carga de prova, que não depende dela. É a relação entre a energia potencial elétrica da carga de prova e a carga de prova. Confuso? Parece, mas não é. É assim, ó. Quando eu coloco a carga de prova aqui, ela tem energia potencial elétrica. Se eu pegar essa energia potencial elétrica dela e dividir pela própria carga de prova, que é a carga da bolinha eletrizada, isso é o potencial elétrico. V. Essa equação a gente vai usar bastante. Para você entender, na mecânica também tem essa definição. Pega o pincel, coloca aqui. O que ele tem? Energia potencial. Divide a energia potencial pela própria massa do pincel. É a calota que eu acabei de explicar. É o potencial gravitacional. Ah, e na gravitação você não fez essa definição. Não, por causa do problema das calotas não serem perfeitamente esféricas. Só por isso. Mas tem equações para ela. A unidade desse potencial vai ajudar você a entender muita coisa. Repare que o potencial é a unidade de energia, que é joule, pela unidade de carga, que é coulomb. Isso é medido em joules por coulombs, que em homenagem a um camarada chamado Alessandro Volta, é chamado de volt. Moçada, esse é o famoso volt. Ora. Eu estou olhando para uma tomada aqui agora na minha parede. A minha tomada, ela tem 2 fios, assim como a sua na sua casa nesse momento. Cada fio desse tem um potencial. Por exemplo, um dos fios tem um potencial V1 de 110 volts. O outro tem um potencial V2 de 0. Não se preocupe com a tomada por enquanto, só quero explicar o volts. Em breve eu vou explicar o funcionamento da tomada, calma. Mas se esse fio tem 110 volts, significa que esse fio tem disponível 110 joules de energia elétrica por
coulombs. E esse coulombs é a carga que transporta essa energia. Lembre-se da equação do Kenny, que eu mostrei lá atrás para vocês e eu avisei. A eletricidade é uma colcha de retalhos. E à medida que eu vou definindo as coisas, esses retalhos vão se emendando, você vai entendendo melhor. Hoje você vai dar mais um passo em direção a essa compreensão. Olha só, eu te perguntei lá atrás, quantos elétrons eu preciso ter num corpo eletrizado para ter 1 coulomb de carga elétrica? Você jogava aqui a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, e você achou esse número como sendo 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Lembra disso? Então, 1 coulomb é o transporte de 6 quintilhões 254 trilhões de elétrons. Quer dizer, essa quantidade de carga elétrica. 110 volts significa 110 joules de energia elétrica transportado por essa quantidade de elétrons. 220 volts são 220 joules de energia elétrica transportados por 1 coulomb de carga elétrica. Então eu creio que essa explicação começa a te dar uma noção do que vem a ser o volts, que é o joule por coulomb. Essa equação, para você guardá-la mais facilmente, eu vou pegar essa carga, passar para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó. Energia potencial elétrica é igual a carga vezes o potencial. Você emenda tudo isso, vira que energia potencial elétrica é quer ver? Quer ver? Quando você tem algo muito interessante para mostrar, você pergunta para a pessoa, quer ver? Hoje as piadinhas estão fodas. Energia potencial elétrica é QV. Muito bem, então repare que eu comecei a misturar, a juntar as duas coisas. Estou definindo o potencial, que é essa linha imaginária azul no entorno da carga, e estou utilizando para isso a energia de uma carga de prova colocada lá. Como eu disse agora há pouco, o que acontece? A gente não vai calcular a energia potencial elétrica por essa equação, pelas dificuldades que eu te falei agora há pouco. Aqui já começa a ser mais útil, mas nós temos uma maneira ainda melhor para calcular essa energia, que é o seguinte. Muito bem, prestem atenção no que eu vou explicar aqui agora. Olha só, acabamos de ver então que você tem uma carga central positiva, ela gera o campo elétrico no ponto P, kq por d ao quadrado. Se eu colocar uma carguinha de prova, por exemplo, negativa, você vai ter a força elétrica, a força puxa, e acabamos de definir que essa carguinha tem uma energia potencial elétrica que é dada pela equação do CAD. Uma coisa importante que precisa ser dita é o seguinte. Repare que o potencial elétrico, ele foi a relação entre energia e carga. Energia é número, não é vetor. Energia é escalar. Carga elétrica é número também, não é vetor. E número dividido por número é número. Então uma coisa muito importante sobre o potencial é que ele é escalar. Ele é número, ele não é vetor. Como eu te disse, essa equação a gente não vai trabalhar muito com ela, por causa das 3 variáveis. Então o que eu faço? Eu pego o campo elétrico no ponto e substituo kq d ao quadrado. Põe ele no lugar. Você vai ter que a energia potencial elétrica da carga de prova é igual a Q vezes K vezes Q sobre d ao quadrado vezes d. Você vai cortar esse d com o quadrado e daqui você vai tirar que a energia potencial elétrica da carga de prova será dada por K, Qzinho sobre D. Essa fórmula vai ser a fórmula mais utilizada para calcular a energia de um sistema, de um par de cargas elétricas. Vários detalhes. Primeiro, repare que a carga aqui não entrou módulo, porque a energia é número. A carga aqui vai entrar com um sinal, positivo ou negativo, não importa. Você pode ter energia elétrica positiva ou negativa. Energia elétrica positiva, você está trabalhando com um sistema de cargas positivas. Energia elétrica negativa, você está trabalhando com um sistema de cargas de sinais opostos. Só isso o significado. Então aqui não tem módulo. A energia vai como número. Outra coisa importante é que ao fazer essa equação, repare que se eu pegar as duas cargas, Qzão e Qzinho, soltou, uma vai mudar a distância em relação à outra, mas a constante do meio não muda, as duas cargas não mudam, muda a distância e muda a energia. Repare que essa equação, eu só tenho duas variáveis. Por esse motivo, ela é a equação preferida dos vestibulares. Ela vai aparecer muito mais do que essa daqui. Essa daqui quase você não vai usar. Ela só foi útil para definir. Mas essa daqui cai bastante. Vocês vão ver na minha apostila, tem um exercício da FUVEST em que eu tenho um sistema de 3 cargas formando um triângulo, lembra? E aí, cada par de cargas tem uma energia. Mas isso não é diferente na mecânica, moçada. Se você pegar o Sol e Terra constituem um sistema. A Terra está na gravitação na gravidade solar. Então, o sistema Sol-Terra tem uma energia potencial gravitacional que é a constante universal da gravitação, a massa do Sol, a massa da Terra, dividido pela distância entre os dois. Mas o sistema Terra-Lua também tem energia. A Lua está sob a influência da gravidade terrestre. Então o sistema Terra-Lua tem energia potencial gravitacional, que é a constante universal, massa da Terra, massa da Lua,
pela distância entre elas. Então, na eletricidade, quando eu tenho um par de cargas, esse par tem uma energia potencial elétrica, que é dada pela constante, produto das duas cargas, dividido pela distância entre elas. E à medida que essa distância muda, que você solta essa carga negativa, que ela se aproxima, ou se fosse uma positiva, ela se afasta, a energia potencial do sistema muda. Como a energia não se cria, não se destrói, a energia se transforma, então essa energia vai estar se convertendo em outra modalidade que veremos em breve. Mas é aqui que eu começo a preparar para a gente estudar os nossos aparelhos elétricos daqui a pouco. Eu vou usar essa energia. É essa energia que move os moinhos. Então essa equação ela é bastante importante. E aí, finalmente, eu chego numa coisa chamada... Olha só, como eu disse para vocês agora há pouco, aquela linha, aquela calota no entorno da carga, que representa pontos de mesma distância, é uma propriedade da carga central e não da carga de prova. Mas, para definir a linha, eu usei a carga de prova a partir da energia potencial que ela tem e defini o potencial. Mas outro detalhe, esse potencial é criado pela carga quesão, então eu tenho que ter uma equação que calcula ele sem a carga de prova. E aí eu tenho uma coisa chamada potencial elétrico de uma carga pontiforme, que é o nosso caso aqui, uma bolinha de gude eletrizada posicionada aqui. Para calcular essa energia, esse potencial elétrico, é simples, eu vou fundir essas duas equações. Repare, a energia potencial elétrica é igual à energia potencial elétrica numa e noutra equação, tanto faz. Aqui eu tenho Q vezes V, aqui eu tenho K, Q, Qzinho sobre D. Qzinho foi embora finalmente, o potencial não depende dele. Daqui eu tiro que o potencial é K, Q por D. E aí finalmente eu calculei o potencial elétrico dessa linha em função da constante eletrostática do meio, da carga Qzão, que gera o campo e esse potencial pela distância dessa linha até a carga. Então o potencial, ele depende só da carga central. Essa carga aqui, moçada, vai sem módulo. Por quê? Porque o potencial é número. Tanto é que você vai ter uma coisa extremamente importante. Se Q for maior que zero, o potencial é maior que zero. Se Q for menor que zero, o potencial é menor que zero. Olha só que interessante. Uma tomada, nós temos vários modelos, monofásicos, bifásicos, trifásicos, etc, etc. Então, por exemplo, você pode ter uma tomada com 3 fios. Um fio com potencial V1 de 110 volts, quer dizer que esse fio está ligado a uma placa positiva, veremos isso em breve. Posso ter um fio V2, 0, e um fio V3 com potencial de menos 110 volts. Esse fio está ligado a uma placa negativa. O potencial dele é negativo. E aí eu vou ter o seguinte. Um potencial sozinho não faz nada. Potencial não mata ninguém. Lá na escola tem um gerador chamado gerador eletrostático. Eu ia levar vocês pra gente fazer uma experiência lá. Não sei se alguém já viu, ele aparece muito em fotos e às vezes em experiências. É um globo metálico, uma esfera metálica, ela é oca por dentro. E aí ela tem no interior dela uma borracha que está ligada ao motor, que vai ligado na eletricidade. Essa borracha passa por um tijolo à base de enxofre. E quando eu ligo isso na tomada, essa borracha passa nesse tijolo, faz atrito. E aí eu tenho um preguinho que está ligado nesse tijolo. E nesse atrito, na borracha, quando ela faz um giro, nesse atrito, o preguinho leva a carga elétrica para a esfera. Essa esfera fica carregada com carga altíssima. Essa carga gera um potencial, como eu estou te mostrando, chegando nele aos poucos. Esse potencial dessa esfera chega a milhões de volts. E tem uma foto de uma menininha que tem um cabelo muito leve e ela está apoiada no globo, claro, em cima de uma barra isolante, porque senão ela funciona como fio terra, a carga iria para a terra. Então ela está isolada e apoiada no globo. E os cabelinhos dela tá tudo em pé, mas muito em pé. Arrepia tudo. Já mostrei isso para vocês, devido à alta eletrização. Aquela menininha está sobre um potencial de milhões de volts e ela não morre. Porque o potencial sozinho não faz nada. Os pássaros pousam aqui, ó, no fio e não morrem. Apesar que tem uma outra coisa que eu vou explicar mais tarde, que é a resistência elétrica, mas o fato é que se você tem aqui um pássaro, ele pousou, ele está num potencial. A curta distância entre as perninhas dele aqui não dá para fechar circuito. Mas se ele chega nesse fio, pousa nele e brinca de limpar o bico no outro, ele acabou de bicar uma fruta, você vai fechar uma coisa que a gente chama de DDP, ou seja, diferença de potencial, também conhecido com o nome de tensão elétrica. Olha onde eu estou entrando, simbolizado pela letra U. Então pode ser chamado tanto de diferença de potencial como tensão elétrica, tanto faz. Essa diferença de potencial ou tensão elétrica é o potencial de um fio menos o potencial do outro. V1 menos V2. E aí o que acontece? Se eu, por exemplo, fechar o fio aqui, fechar o circuito, eu vou ter uma tensão elétrica entre esses dois fios que seria de 110 menos 0. Isso dá uma tensão de 110 volts. Uma tensão de 110 volts, daqui a pouco eu vou explicar isso em circuitos. Fechou o circuito, você vai ter corrente elétrica. Os elétrons vão fluir altamente energizados. E o elétron, quando passa pelo nosso organismo,
magnetismo gera contração muscular, ou seja, o choque. E se eu ligasse um aparelho entre esse fio e esse fio, sem encostar no outro, eu teria uma tensão elétrica que seria V1 110 menos V2 menos 110. Ou seja, eu teria uma DDP de 220 volts. É assim que eu faço construção de DDP. Moçada, lembre-se que eu tinha dito para vocês que a eletricidade é uma colcha de retalhos. E à medida que você vai definindo, as coisas começam a fazer sentido. Eu espero que isso comece a fazer um monte de sentido na sua cabeça sobre o uso da eletricidade. Muito bem, então o que acontece? O que nós temos por enquanto? Olha só, eu vou começar a fazer isso aqui praticamente toda a aula que eu vier trabalhar com vocês. Quando você tem uma carga elétrica aqui, qualquer, por exemplo, positiva, lembrando que essa carga central ela pode ser positiva ou negativa. Então você tem aqui a carga, bolinha de gude eletrizada, e o que acontece? Você já tem uma coisa que é o chamado campo elétrico, né? Linhas de afastamento. E aí, um ponto P aqui qualquer, você tem um vetor campo elétrico E, que é dado por K, Q em módulo por D ao quadrado. Esse é o valor do campo nesse ponto. Bom, acontece o seguinte, a partir de agora, você passa a ter no entorno dessa carga o potencial elétrico, que é o V. E esse potencial elétrico você tem que interpretar como sendo essa superfície, essa casca esférica que representam pontos de mesma distância. E se eu começar a desenhar isso aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Cada superfície dessa é uma superfície equipotencial. Então, a partir de agora, vocês passam a ter dois tipos de linhas no entorno da carga central. A linha de força vermelha, que representa o campo elétrico, e a partir de agora, em qualquer ponto, por exemplo, nessa linha que eu desenhei o campo, eu vou ter um V. E esse V é calculado por KQD. Repare que as fórmulas são parecidas. E aqui, a carga Q, ela não vai módulo, porque o potencial ele vai ter o sinal da carga elétrica, uma vez que ele é uma medida escalar. Como eu disse, o potencial ele representa o ponto dessa linha circular. E agora a gente já está pronto para definir uma coisa chamada o quê? Linhas equipotenciais. O que são as linhas equipotenciais? São essas linhas concêntricas com a carga que eu acabei de desenhar em azul. A partir da definição que eu fiz para vocês, eu agora posso desenhar essas linhas, que representa toda a região de potencial em torno da carga. Olha a definição. São linhas imaginárias. Você não vai encontrar isso na prática. Que representam pontos de mesmo potencial. Então, as linhas equipotenciais são essas linhas azuis no entorno da carga central que representam pontos de mesmo potencial. Em outras palavras, se eu estou com esse ponto aqui, 1, eu tenho aqui um potencial V1. Esse ponto eu tenho um campo elétrico, E1. Eu vou ter um potencial aqui também, que é igual a V1. Mas, nesse ponto aqui, por exemplo, o campo elétrico não é mais E1, ele vai ser E2, porque esse vetor tem direção e sentido diferente desse. Então, enquanto o potencial V1 em toda a extensão dessa linha é o mesmo, em outras palavras, V1, né? Aqui eu chamei de V1, vou chamar de V2, vai, só para ficar diferente. V2. Enquanto V1 é igual a V2, E1 é diferente de E2, claro, vetorialmente falando. Então, passa a ser duas coisas que você tem no ponto só com a presença da carga central. E atenção, do jeito que está aqui, eu não tenho força nesse ponto, eu não tenho energia elétrica ainda. Porque para ter a força, para ter a energia, eu tenho que colocar a carga de prova lá. E essas são as chamadas linhas equipotenciais. Então assim, resumindo, enquanto que as linhas vermelhas representam toda a região de campo elétrico e o vetor representa o campo elétrico no ponto, as linhas equipotenciais representam pontos de mesmo potencial e o potencial V representa o valor desse potencial naquele ponto. Que, claro, vai ser igual em qualquer extensão dessa linha circular, que é a superfície. Essas superfícies equipotenciais, elas têm duas propriedades. A primeira, repare que a linha de força nasce na carga e radia para fora. A linha equipotencial é circular concêntrica com a carga. Da geometria sabemos que uma circunferência forma com uma reta que parte do centro um ângulo de 90 graus. Então, olha só que interessante. As linhas equipotenciais e as linhas de força são perpendiculares entre si. Então, essa é uma propriedade importante. As linhas equipotenciais e as linhas de força, elas são perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus. E aí vem um problema que é o seguinte, que vai gerar a segunda propriedade. Lembra do dipolo elétrico, ou seja, aquela carga central positiva e próximo a ela uma carga central negativa, onde ficou estipulado que carga central positiva gera campo de afastamento e a negativa de aproximação, e quando eu coloco as duas próximas, essas linhas se fundem, nascendo na positiva e morrendo na negativa. Eu já coloquei essa propriedade aí, que é uma propriedade da linha de força. Ela nasce na positiva
morre na negativa. E as linhas no entorno delas se curvam formando aquele aparato que vocês viram, que acho que já estão mais acostumados. Carga central positiva, campo de afastamento. Carga central negativa, campo de aproximação. E aí eu te pergunto, ora, se as linhas de força para um dipolo ficam assim, como ficam as linhas equipotenciais? Repare, elas são circulares, concêntricas com a carga. Então isso vai prevalecer no entorno de uma carga e no entorno da outra. Da mesma maneira que as linhas de forças distorcem, as linhas equipotenciais também podem ter uma leve distorção, ficando assim. Eu tenho dito que o dipolo elétrico daqui a pouco ele vai ser importante porque nós vamos ter as placas do capacitor, nós vamos ter as placas do gerador. Aqui eu tenho uma pilha, eu tenho duas placas aqui, mais ou menos assim, entenda por enquanto. Duas placas, uma que está positiva e uma que está negativa. Isso vai ser destacado em breve, com mais detalhe. Mas o fato é que eu tenho um dipolo elétrico. E aí acontece uma coisa curiosa que é o seguinte, da mesma forma que eu tenho uma linha de força horizontal aqui, entre as duas eu vou ter uma equipotencial vertical formando os 90 graus. Agora há pouco eu disse que o sinal do potencial é o sinal da carga. Como o potencial é kq por d, à medida que você aumenta a distância, o potencial diminui, então é como se fosse mais ou menos assim, ó. Eu vou chutar alguns valores aqui. Vamos supor que essa linha é uma linha de 1000 volts. Essa aqui é uma linha de 800 volts, vai diminuindo. Aqui uma linha de 600 volts, aqui uma linha de 400 volts. Então vai diminuindo à medida que você afasta. Como essa carga é positiva, potencial positivo. Essa linha aqui vai ser a linha de 0 volts. E além do limite dessa linha, a carga ficou negativa. Então ela vai começar aqui, por exemplo, menos 400 volts, menos 600 volts, menos 800 volts, menos 1000 volts. Então eu tenho uma linha de 0 volts, que é o limite entre o potencial positivo e o potencial negativo. Repare, numericamente isso está decrescendo aqui. Ó. A segunda propriedade que nós temos para as linhas equipotenciais é que ela decresce no sentido da linha de força, vermelha, 1000. Ó, repare um detalhe importante, hein? Eu coloquei 1000 aqui, mas toda a extensão dessa linha é 1000, então aqui é 1000 volts. Aqui, por exemplo, é 600 volts. Aqui é a linha de 0 volts. Aqui é a linha de menos 400 volts. Estou chutando esses valores, repito mais uma vez. Então repare que o potencial, ele decresce no sentido da linha da força. Isso vai ter uma importância muito grande mais tarde no capacitor e no gerador, que são dois dos aparelhos que nós vamos estudar. Então, o potencial decresce no sentido das linhas de força. Essas são duas propriedades importantes sobre as superfícies equipotenciais. Do campo elétrico, vocês lembram, né? Primeiro, que as linhas de força nascem na positiva, morrem na negativa e que qualquer ponto sobre a linha, o vetor campo elétrico é tangente. São propriedades teóricas. Tivemos as linhas, suas propriedades, linhas de força, e agora as linhas equipotenciais. E suas duas propriedades também. A ideia da diferença de potencial que eu expliquei agora há pouco, V1 menos V2, ela ainda vai ser mais amadurecida. Daqui a pouco a gente vai colocar carga elétrica, um fio ligando essas duas cargas, e aí eu vou ter fluxo de cargas uma para outra em função desse potencial. Eu terminei aqui essa matéria só para reforçar. Entenda o potencial como uma forma que eu criei, um padrão que eu criei para se medir energia no campo elétrico. Esse padrão, ele está totalmente solidificado na prática. Quando você pega a sua tomada, é isso que a gente analisa. É esse potencial dos fios, que, como eu disse, é, de certa forma, uma referência criada para se medir, para se falar de energia no campo elétrico. Evidentemente que isso requer treino, isso requer resolução de exercícios e tempo para maturar. Não se incomode se no momento você que viu isso pela primeira vez ficar meio desorientado, meio perdido. É normal. Mas à medida que a gente for trabalhando isso agora, isso começa a se encaixar aos poucos e você vai perceber que aos poucos isso começa a fazer mais sentido. Apostila exercício. Muito bem. Então pegue a apostila na página 37. Vamos à questão número 2. Na determinação do valor de uma carga elétrica pontiforme, observamos que em um determinado ponto do campo elétrico, por ela gerado, o potencial elétrico é de 18 kV. E a intensidade do vetor campo elétrico é de 9 kN por coulomb. Se o meio é o vácuo, K0 9 vezes 10 a 9, o valor dessa carga é... Moçada, repare um detalhe importante, questão do Mackenzie. Na íntegra, original. Olha o que ele fala. Ele fala que tem uma carga elétrica e um ponto onde você tem um campo elétrico e um potencial. Eu acabei de falar para você. Ó. Então você tem a carga em algum lugar e um ponto P próximo a ela. Tem carga nesse ponto P? Não. Tem força nesse ponto P? Não. Mas tem duas coisas, campo elétrico e potencial. O potencial, ele é de
18 kV. E o campo elétrico é de 9 kN por coulomb. Ele quer saber o valor da carga elétrica. Eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Você tem como relacionar o campo e o potencial para uma carga pontiforme. Pega essa equação e essa, divide uma pela outra. Olha o que acontece. Você vai ter campo igual a KQ sobre D ao quadrado e o potencial que é KQ sobre D. Quando você relaciona, divide uma coisa pela outra, você vai cortar Q, D quadrado com D. O que sobrou? Sobrou E sobre V igual. Repare que aqui sobrou 1 sobre D. E aqui sobrou 1. 1 sobre D sobre 1 é 1 sobre D. Então, olha só o que acontece. Se você multiplicar cruzado, você vai ter que o E vezes o D é igual a V. Essa equação, eu diria para você que é uma equação de apoio. Ela pode ser útil. Só que tem um detalhe, tá? Do jeito que ela está aqui, E vezes D igual a V, vale só para uma carga pontiforme. Repare que eu tenho o potencial e o campo, mas eu não sei a distância do ponto P até a carga. Se eu tenho o campo e o potencial, eu posso calcular essa distância. Então, eu vou colocar esses dois valores e vou calcular a distância. O campo, ele é 9 kg vezes D. O potencial, ele é 18 kg. Repare que eu não tirei o quilo, porque eu percebi que tem nos dois, então eu corto. Ó. Esse K não é da constante, hein? É o quilo, prefixo 10 à terceira. Logo, a distância é 18 por 9, 2 metros. Agora que você tem a distância, você pode voltar tanto na equação do campo quanto do potencial para calcular a carga. Qualquer uma das duas. Você tem os dois, você tem o potencial e tem o campo. Eu vou na do potencial, que é mais simples. V igual a KQ sobre D. Agora eu vou ter que tirar o quilo, hein? O potencial é 18 vezes 10 à terceira, a constante é 9 vezes 10 à nona, a carga que eu estou procurando e a distância é 2. Pronto. Ó. Por 9 dá 1, por 9 dá 2. 2 vezes 2, 4 vezes 10 à terceira. Jogo 10 à nona para cá, 10 a menos 9 igual a Q. Daqui eu tiro o que Q é 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Essa carga é de 4 microcoulombs positiva, porque o potencial lá era positivo. A resposta que tem isso aí, 4 microcoulombs, letra A. Belíssima questão. Muito bem, vamos ao 4. Preste atenção. Fixam-se as cargas pontiformes Q1 e Q2 de mesmo sinal e valores indicados nos pontos A e B, ilustrados na figura abaixo. Primeira coisa, as cargas Q1 e Q2 estão fixas. Então eu tenho uma bolinha de gude aqui, outra bolinha de gude aqui, carregada. Calcule o potencial elétrico no ponto P. Moçada, preste atenção numa coisa. Quantas cargas eu tenho na região? 2. Tem força entre elas? Tem. Essa repele essa, a força está aqui, hein? Essa reage nessa, a força está aqui, hein? Posso calcular essa força? Pode. KQ1, Q2 por D ao quadrado. Precisa? Não, o exercício não pediu, mas eu poderia pedir. Aí eu tenho um ponto P. Ah, e o que tem nesse ponto P? Nada. É vazio. No entorno de duas cargas. Quantos campos eu tenho nesse ponto? 2, um para cada carga. Carga Q1 positiva, alinha campo de afastamento. Carga Q2 positiva, alinha campo de afastamento. Posso calcular esses dois campos? Posso. E igual KQ por D ao quadrado. Depois você soma os dois, porque os dois estão no mesmo sentido, acha o resultante. Precisa calcular? Não, ele não pediu. Olha o tanto de coisa que você tem aqui. Esse par de cargas tem energia potencial? Tem. KQ por D. Posso calcular? Posso. Precisa? Não, ele não pediu. Ele pediu só o potencial no ponto P. Repare que da mesma forma que o ponto P está próximo de duas cargas, tem dois campos elétricos, ele tem dois potenciais. Não se esqueça que existe uma linha equipotencial dessa carga passando aqui e existe uma linha equipotencial dessa carga passando aqui também. Então eu tenho dois potenciais. Então o potencial resultante em P, ele é a soma de V1 mais V2. Essa carga vai gerar um potencial V1, essa carga vai gerar um potencial V2. E aqui é soma direta, porque é soma algébrica. Você não precisa se preocupar com vetores aqui, porque potencial é escalar. Então o que vai ser o potencial resultante em P? KQ1, D1, mais KQ2, D2. Logo o potencial resultante em P ele vai ser igual, constante, 9 vezes 10 a nona, carga Q1, 60 vezes 10 a menos 6, distância daqui até aqui, 30 centímetros. Atenção, 30 centímetros é 30 vezes 10 a menos 2 metros, tem que ser em metro, que você pode escrever como 3 vezes 10 a menos 1 metro, 3 vezes 10 a menos 1. Mais, constante, 9 vezes 10 a nona, carga Q2, 40 vezes 10 a menos 6, distância daqui até aqui, 20 centímetros, 2 vezes 10 a menos 1 metro. Daqui você tira que o potencial resultante em P, ele é 9 por 3 vai dar 3, 3 vezes 60, 180, 10 a menos 1 sobe 10 a mais 1, 10 a décima com 10 a menos 6, 10 a quarta, mais 40 por 2 dá 20, 9 vezes 20, 180 também, vezes 10 a décima, 10 a quarta. Daqui eu tiro que o potencial resultante em P é 360 vezes 10 a quarta volt. Repare que essas carguinhas geram potenciais altos, né? Beleza?
Muito bem, moçada, fechamos essa aula de hoje. Agora é hora de quê? Resolver exercícios, apostila mágica. Link da apostila está aí na descrição. Não se esqueça, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou da aula, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.